Bem-vindos ao canal Trama Sobrenatural. Inscreva-se agora e deixe seu like para nos apoiar. Estamos ansiosos para ter você em nossa comunidade para nos ajudar a desvendar os enigmas mais sombrios. Acompanhe mais uma trama misteriosa. Eu cresci em uma pequena cidade com cerca de 9.000 habitantes. Quando terminei o ensino médio, comecei a trabalhar em um posto de gasolina próximo à minha casa na época. O posto ficava perto de uma rodovia movimentada, então sempre havia bastante movimento, mesmo tarde da noite. Eu trabalhava no turno da noite, das 18 horas às 2 horas da manhã, e já estava nessa rotina há cerca de um ano quando ocorreu o incidente. Por volta das 4 horas às 6 horas, eu costumava ir para casa e caminhar até o trabalho, pois era apenas a 20 minutos de distância, então nunca me incomodei em dirigir. Quando cheguei lá, um dos meus colegas estava saindo para passar a noite, o que era bom, pois sempre tínhamos 2 funcionários de plantão. Era eu e o Jacob naquela noite. No início, não aconteceu muita coisa. Jacob e eu nos dávamos bem, mas não éramos próximos, apenas colegas de trabalho. Eu ficava principalmente atrás do balcão, lidando com as transações de dinheiro, enquanto monitorávamos as telas dos computadores com as câmeras de segurança, já que roubos eram uma preocupação constante. Por volta da meia-noite, 2 sujeitos entraram na loja. Eu estava atrás do balcão e Jacob estava em algum lugar nos fundos. Ambos tinham estatura média, mas pareciam meio ásperos. Um deles tinha uma grande tatuagem no rosto em forma de ET e se dirigiu ao balcão, enquanto o outro ficou para trás. Assim que olhei para o rosto do que veio até mim, percebi que algo não estava certo. Não consigo dizer exatamente o que, mas havia algo estranho nele. Além disso, notei que não tinham chegado de carro, pois não os vi em nenhuma das bombas e o estacionamento era visível das janelas e das câmeras de segurança. Isso me deixou ainda mais apreensivo, pois sabia que não eram da região, caso contrário, eu os reconheceria. O sujeito que veio até o balcão começou a fazer perguntas aleatórias, e foi aí que tudo começou. Eles começaram com conversa fiada, especialmente o sujeito que se aproximou de mim, parecia tão amigável. Mas eu imediatamente percebi o que eles estavam tramando, porque era um golpe comum. 2 sujeitos entram, um me distrai enquanto o outro rouba da loja. Era tão óbvio. Enquanto esse sujeito estava me distraindo, eu estava de olho no outro na tela à minha esquerda. Não demorou muito para eu flagrá-lo roubando algumas coisas, colocando barras de chocolate e carne jerky na sua jaqueta. Ele estava bem na câmera. Depois de 1 minuto, o ladrão veio até o balcão, tentando comprar 2 bebidas energéticas. Foi aí que o confrontei sobre o roubo. Ele negou no começo, mas quando apontei para as câmeras que cobriam toda a loja, ele ficou sem argumentos. Os 2 começaram a gritar comigo, ficando raivosos e se aproximando de mim. Foi quando Jacob apareceu para me apoiar. Os caras estavam gritando, tentando intimidar, mas Jacob não se abalou. Ele já tinha visto esse tipo de coisa antes. Um deles até tentou confrontá-lo, mas Jacob não recuou. Eles perceberam que não nos intimidariam e devolveram o que haviam roubado. Antes de saírem, verificamos suas jaquetas e os fizemos esvaziá-las completamente. Eles estavam furiosos, proferindo ameaças enquanto saíam a pé, confirmando que não tinham carro por perto. Depois que eles partiram, voltamos ao trabalho, rindo do absurdo da situação. Um bom susto público sempre quebra a monotonia de uma longa noite. Porém, esse incidente acabaria levando a outro ainda pior. Jacob saiu por volta da 1 hora da manhã, e eu fiquei até as 2 horas, quando outro colega de trabalho assumiu. Eu estava ansioso para chegar em casa e ir para a cama. A caminhada de 15 minutos para casa era familiar, e a calçada bem iluminada me dava um certo conforto. Mas quando estava quase chegando em casa, fui agarrado por trás.
Tentei me soltar, lutando contra quem quer que fosse. Não demorou muito até que me encontrasse sendo arrastado para um beco entre dois edifícios de apartamentos na rua. Estava escuro, mas uma luz fraca de um dos prédios permitia que eu visse um pouco. Tive um vislumbre dos meus agressores, e imediatamente reconheci os dois sujeitos que haviam tentado roubar a loja anteriormente. Era vingança, eles estavam atrás de mim. Eles me agrediram por alguns minutos, socando meu rosto e fazendo meu nariz sangrar bastante. Caí no chão, fingindo que as pancadas me afetavam mais do que realmente afetavam, na esperança de que eles me deixassem em paz se pensassem que eu estava gravemente ferido. Por um momento, pareceu que eles pararam, o que me deixou aliviado. Mas quando olhei para eles, percebi que não era o fim. O sujeito com a tatuagem no rosto sacou uma arma e a apontou para mim, enquanto o outro ria levemente. Levantei as mãos instintivamente, como se fosse possível bloquear um tiro, mesmo sabendo que não fazia sentido. Ele apontou a arma para mim por uma eternidade, então abaixou por um momento. Justo quando comecei a me sentir um pouco aliviado, ele a levantou novamente e puxou o gatilho. Pensei que fosse meu fim ali mesmo, mas a arma não disparou. Clicou, mas nada aconteceu. Os dois começaram a rir de mim, zombando da minha situação. Fiquei ali, me sentindo derrotado, até que finalmente se foram. Assim que tive certeza de que não estavam mais por perto, me levantei e corri para casa, constantemente olhando para trás para garantir que não estava sendo seguido. Assim que cheguei em casa, liguei para a polícia e relatei o incidente. Mesmo com as câmeras do posto de gasolina, eles, para minha estranheza, nunca foram encontrados. Eu achei que seria fácil identificá-los, especialmente com a tatuagem no rosto de um deles, mas não foi o caso. Acredito que foram apenas bandidos de passagem pela cidade e conseguiram sair antes que fosse tarde demais. O carro deles não estava nas câmeras, então a placa não era conhecida. Foi uma experiência terrível, talvez a pior quase-morte que já vivi. Mesmo que provavelmente não tivessem a intenção de me matar, eu estava certo de que aquele seria meu fim, e esse sentimento nunca será esquecido. Resido em Las Vegas, embora seja natural da Califórnia. A maior parte da minha família ainda vive na minha cidade natal, então faço visitas frequentes, já que não é tão longe de carro. Gosto de viajar pelo deserto, embora dirigir possa ser um pouco assustador devido ao isolamento. Era por volta das 7 da noite e eu estava na estrada, sozinho. Meu carro é meio velho e surrado, pois não pude pagar por um melhor. Já foi confiável no passado, mas recentemente tem dado sinais de problemas. Superaqueceu uma vez e as coisas só pioravam. Enquanto dirigia, quebrou e fiquei parado no acostamento da rodovia. Quando peguei meu telefone para pedir ajuda, percebi que a bateria estava descarregada e não tinha um adaptador para carregar no carro. Apesar disso, meu carro estava bem abastecido para emergências como essa. Tinha uma jarra de 2 galões de água e um pouco de comida escondida. Inicialmente, não estava tão preocupado, esperando pela ajuda que eventualmente chegaria. Conforme as horas passavam e nenhum socorro surgia, comecei a ficar preocupado. Alguns carros passavam a cada hora, mas nenhum deles parava. Entendo que ninguém queria arriscar parar para ajudar um estranho no meio do nada à noite. Eram quase 23 horas e a escuridão era total, e eu estava completamente sozinho. Finalmente, um conjunto de faróis parou ao meu lado e um carro estacionou. O motorista, um homem de meia idade, rolou a janela e ofereceu ajuda. Ele mencionou a falta de serviço de celular na área, o que o impossibilitava de chamar ajuda. Eu estava surpreso, pois pensei que a região tivesse cobertura.
Por mais que eu não soubesse quem era, o cheiro de álcool invadindo o carro assim que ele entrou foi inconfundível. Os alarmes internos tocaram em minha mente, mas eu me vi sem escolha. Certamente, não queria passar a noite naquele carro. Dirigimos em silêncio por um tempo, e a cidade mais próxima não parecia estar tão distante. Mal trocamos uma palavra durante todo o percurso. Então, de repente, ele me ofereceu um pouco de cocaína. Não fazia ideia de onde ele tinha tirado aquilo, mas ele jogou um pequeno saco plástico no meu colo. Eu não sabia como reagir. Pensei em fingir que estava fazendo algo para parecer legal, mas tentei recusar educadamente. Seu humor mudou rapidamente. Ele ficou furioso e ordenou que eu saísse do carro. Fiquei genuinamente surpreso com sua reação. Talvez eu o tenha ofendido sem perceber, ou talvez ele estivesse tão confuso que não estava pensando direito. Definitivamente, ele não era alguém que deveria estar dirigindo. Esperava poder chegar à cidade e pedir ajuda. No entanto, quando ele finalmente parou o carro, tentei me desculpar, mas era tarde demais. Ele sacou uma arma e apontou diretamente para mim. Fiquei parado ali, por um longo minuto, enquanto aquele homem perdido me ameaçava. Finalmente, ele abaixou a arma, deu marcha ré e acelerou de volta em minha direção. Num primeiro momento, pensei que ele tinha mudado de ideia e decidido me dar uma carona. Mas então percebi que ele estava tentando me atropelar. Desviei-me a tempo, vendo-o quase cair na vala ao lado da estrada. Corri de volta para a escuridão, esperando que ele não pudesse me ver. Esperei por outra tentativa, mas ele não voltou para mim. Assisti-o afastar-se, desviando entre as pistas, até que eu estivesse novamente sozinho naquela estrada escura. A caminhada de volta ao meu carro foi longa e cheia de ansiedade, esperando que ele não retornasse para me caçar. Cheguei exausto ao veículo por volta das 2 horas da manhã, desabei no banco do motorista e consegui algumas horas de sono inquieto. Quando o sol nasceu, levantei-me e esperei. Finalmente, um homem mais velho em um caminhão parou e me ofereceu ajuda. Ele me levou até a cidade mais próxima, onde consegui o auxílio necessário para lidar com meu carro e sair do deserto. Liguei para denunciar o homem que tentou me atropelar, mas nunca obtive uma resposta da polícia. Sei que há maus motoristas em todos os lugares, mas o que ele fez foi além do comum. Ele quase tirou minha vida, e não ficaria surpreso se ele tentasse novamente com outra pessoa. Quando eu era criança, morava com minha mãe e meu irmão mais novo, Garré, que tinha 12 anos na época, enquanto eu tinha 16. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos, mas nosso pai ainda morava a menos de 5 minutos de distância, então o víamos frequentemente. Nossa casa tinha 2 andares e estava ligada a outra casa do lado, então era como um duplex. O vizinho da outra casa era um senhor idoso que não conhecíamos muito bem. Havia uma entrada estreita em um dos lados da casa, mas não havia garagem. Minha mãe costumava estacionar o carro na rua, o que fazia com que ficasse extremamente quente no verão. Em uma noite, meu irmão e minha mãe foram até a casa de um amigo para assistir a um filme ao qual me convidaram. Mas naquela época eu estava obcecado com StarCraft 2 e preferi ficar em casa jogando. Minha mãe disse que estava tudo bem, então depois do jantar eles saíram e eu fiquei sozinho em nossa casa. Meu quarto ficava no 2º andar, onde eu tinha montado meu jogo. Estive jogando por horas quando minha mãe ligou. Era quase meia-noite e eles disseram que iriam ficar por lá porque já estava tarde demais. Eu concordei, pois não me importava de ficar sozinho durante a noite. Continuei jogando até as 2 horas da manhã e então decidi finalmente ir para a cama. Porém, demorei um pouco para dormir profundamente,
pois estava acostumado a ficar acordado até tarde, especialmente durante as férias de verão, quando não tinha que acordar cedo para ir à escola. Olhava para o teto do meu quarto tentando adormecer, pensando até em levantar e jogar mais algumas horas no computador, mas acabei não o fazendo. De repente, ouvi um som vindo lá de baixo, um suave barulho da porta dos fundos sendo aberta. Já era muito tarde e ninguém deveria estar chegando em casa naquele momento. Peguei meu telefone, que estava ao lado da minha cama, e rolei até o número da minha mãe, mas antes de ligar, percebi que ela estava a quase 1 hora de distância. Não adiantaria muito chamá-la, então liguei para meu pai, esperando que ainda estivesse acordado. Ele atendeu imediatamente, mas sua voz estava sonolenta. Fiquei aliviado quando ele atendeu. Sussurrei no telefone: "Alguém está na casa, fique no seu quarto e tranque a porta." "Estou indo." Ele respondeu que estava a caminho. Empurrei minha cômoda contra a porta em uma tentativa desajeitada de me proteger e esperei. O silêncio pairava, e cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardava na escuridão. Não havia dúvida de que a casa estava invadida, mas as intenções do intruso eram um mistério. Os passos ecoaram pelas escadas, anunciando a chegada do intruso. Eu me escondi no armário, observando pelas frestas do quarto que estava quase completamente escuro. Eventualmente, o intruso chegou ao topo da escada. Parecia que ele havia vasculhado todos os cômodos, exceto o meu, talvez porque minha porta estava fechada. Ouvi-o tentando abri-la, mas a cômoda que eu havia movido dificultava sua entrada. A polícia chegou a tempo. Ouvi-os entrar pela porta da frente e subir as escadas. Quando finalmente foi seguro sair, meu pai estava lá com a polícia. Eles haviam chegado praticamente ao mesmo tempo. Não vi pessoalmente o intruso, mas a polícia solicitou as filmagens da câmera de segurança da frente da casa. Descobrimos que era nosso vizinho, o que tornou a situação ainda mais assustadora. Ele entrou na casa armado, e foi preso naquela noite e expulso da vizinhança. Parece que ele havia planejado tudo meticulosamente, já que não roubou nada da casa. Subiu diretamente as escadas, e suspeito que ele estivesse atrás de mim. É evidente que ele pretendia me fazer mal. Aos 32 anos, essa ainda é a experiência mais próxima da morte que já vivi. Foi há quase 2 décadas, mas ainda é a experiência mais assustadora que já vivi. Na época, eu tinha 21 anos e morava sozinho em um quarto alugado em uma cidade grande. Eu trabalhava em uma loja de escritório e frequentava a escola meio período. Minha casa era compartilhada com outros 4 colegas de quarto, 2 dos quais eram meus amigos do ensino médio, enquanto o terceiro era um estudante estrangeiro que mantinha para si, mas sempre foi simpático quando nos encontrávamos. Eu trabalhava longas horas durante o dia e raramente chegava em casa antes das 19 horas. Quando finalmente chegava, estava tão tenso que costumava sair para correr no parque próximo de nossa casa, por volta das 21 horas. O parque ficava a apenas 15 minutos de corrida, e quando eu chegava lá, via o grande portão de entrada próximo à rua. Eu dava algumas voltas, já que o parque era bem iluminado, mas os caminhos eram de cascalho, e poucas pessoas permaneciam por ali. Em uma noite, enquanto me preparava para voltar para casa, avistei um homem parado na calçada perto do grande portão do parque. Ele estava olhando na minha direção e levantou a mão direita para acenar para mim. Confuso, olhei ao redor pensando que ele estivesse acenando para outra pessoa, mas não havia ninguém além de nós dois. Decidi acenar de volta, e quando me aproximei, pude ver que ele era um homem jovem, talvez alguns anos mais velho do que eu, com cerca de 40 e poucos anos. Ele usava uma jaqueta cinza escura, calça jeans e um boné de beisebol vermelho. Parecia um homem comum.
Ele me cumprimentou com um sorriso e explicou que estava perdido, tentando encontrar o caminho de volta para a rodovia. Tentei ajudá-lo com as direções, mas admito que minhas instruções foram um pouco confusas. Afinal, estávamos nos primeiros anos dos anos 2000. Embora muitas pessoas possuíssem celulares, naquela época, não era tão simples acessar instruções instantaneamente. Depois de alguns minutos tentando explicar as direções, o homem me pediu para acompanhá-lo e mostrar onde estava o acesso à rampa. Ele apontou para seu carro, uma pequena City Atiba que estacionado na rua próxima. Esse pedido imediatamente me deixou apreensivo, mesmo que o homem parecesse simpático e autêntico. Ele prometeu me levar de volta assim que eu mostrasse o caminho, mas eu não estava disposto a entrar no carro de um estranho. Educadamente, recusei sua oferta e me virei para ir embora. Minha memória fica nebulosa depois desse momento, mas é o que acredito ter acontecido. Depois de alguns passos, fui atacado por trás. Suspeitei que ele houvesse me drogado, pois a próxima coisa que me lembro é acordar dentro do carro em movimento. Estava no banco do passageiro, observando pela janela uma estrada remota que não reconhecia. Sabia que estávamos longe da cidade anterior e que algo estava muito errado. Mantive meus olhos abertos, mas permaneci imóvel, fingindo estar inconsciente para que ele não percebesse que eu estava acordado. A viagem continuou por mais 25 ou 30 minutos até que avistei um conjunto de faróis vindo em nossa direção na outra pista da estrada. Era minha chance de chamar ajuda. Com um movimento rápido, tentei assumir o controle do volante, virando-o para a direita. O homem reagiu violentamente e acabamos desviando para a esquerda, invadindo a outra pista. Um outro carro roçou a lateral do nosso veículo e então caímos na vala. Bati a cabeça no painel durante o impacto e quase desmaiei novamente. Mas consegui permanecer acordado. Quando me virei para olhar para trás, avistei um homem se aproximando do carro. Parecia ser o motorista do outro veículo. Olhei para o banco do motorista e vi o homem que me sequestrou fugindo do carro. Olhei ao redor, mas não o vi em lugar algum. Me arrepiei. Havia um bosque por ali, então talvez ele tenha entrado lá para se esconder. O outro motorista estava compreensivelmente chateado lá fora. Quase o matamos também, mas eu estava muito aliviado para me sentir culpado por isso. Nesse momento, ele chamou a polícia e eles chegaram ao local em 20 minutos. Primeiro, conversaram com outro motorista e depois se dirigiram até mim. Admiti ter causado o acidente, mas relatei o que aconteceu comigo naquela noite. Assim que contei minha história, eles pediram reforços porque havia um homem perigoso à solta. Fui levado ao hospital para tratar de meus ferimentos e também para investigar se havia sido drogado antes do incidente. Descobri que meu sequestrador foi capturado perto do local do acidente, exatamente como eu suspeitava. Sem veículo, não havia para onde ele poderia fugir. Pude ir para casa naquela noite porque meus ferimentos não eram sérios. Ao refletir sobre o que aconteceu naquela noite, percebo que poderia ter sido morto se não tivesse agido da forma como fiz. Aquela história poderia ter terminado comigo morto. Acredito firmemente que aquele cara era um assassino em potencial e eu poderia ter sido sua primeira vítima.